Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Salmos 41, versículo 9. E logo depois você abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 8, e verso 19. Oh, glória! Eu sempre acreditei muito que quem faz o culto não é a quantidade de pessoas, mas é quem está no culto. Há uma presença de Deus aqui, irmãos. Oh, glória! Salmos 41, verso 9, diz assim: até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Vou ler de novo. Até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou o calcanhar contra mim. Se assente com a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 8, verso 19 e 20. Aleluia. Nós estamos em uma série de estudos sobre os 12 discípulos. E hoje nós vamos estar tratando sobre mais um deles. Vamos estar falando sobre Judas. Amém? Aleluia. Em Mateus capítulo 8, verso 19, diz assim: então aproximando-se dele um escriba, que disse: mestre, te seguirei para onde quer que fores. No verso 20 diz assim: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves do céu seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Meus irmãos, nessa noite o Senhor colocou uma palavra ao meu coração, e todas as vezes que me deparo com esses textos, me faço a mesma pergunta sempre: o que Jesus tinha? A Bíblia diz que Jesus teve um ministério completo, firmado na palavra, na oração, na obediência. Mas aqui no Evangelho de Mateus, ele está dizendo que não tem nem aonde recostar, inclinar a sua cabeça, deitar a sua cabeça. E quando me faço essa pergunta sobre o que de fato, o que Jesus tinha, eu vejo que Jesus ele tinha, em Mateus capítulo 4, ele tinha um deserto. Diz a Bíblia que lá no deserto, Jesus venceu Satanás por meio da palavra. Satanás tentou distorcer a palavra, fazendo assim propostas a Jesus, mas Jesus venceu o diabo no deserto. Mas há um pequeno detalhe nesse deserto que Jesus tinha. O deserto que Jesus tinha para enfrentar tinha um propósito estabelecido por detrás dessa situação inteira. E qual era o propósito do deserto? Primeiro, preparar Jesus para o início do seu ministério. Mas além disso, o deserto, era necessário que Jesus passasse pelo deserto, porque Jesus precisava recuperar o governo da terra. Como assim, pastor? O governo da terra? Sim. O primeiro Adão, após pecar contra Deus,
perdeu o governo da terra e foi dado a Satanás o governo de todas as coisas. Por isso a expressão que usamos: o mundo jaz do maligno. Quando o homem pecou, o governo que estava sobre as mãos do primeiro Adão passa para Satanás. E agora, Jesus, a profecia se cumpre, ele nasce de uma mulher virgem. Mas era necessário que Jesus passasse pelo deserto, porque Jesus precisava recuperar o governo que o primeiro Adão perdeu no Éden por causa do pecado. Pastor, tem base bíblica para isso? Temos. A Bíblia diz que o diabo vai levar Jesus em um lugar bem alto, e lá em cima vai lhe fazer uma proposta, e a proposta é a seguinte: se te prostrares diante de mim e me adorar, eu lhe darei todos os reinos dessa terra, porque a mim foi dado. A Bíblia diz que Jesus olha para Satanás e fala: não, somente a um Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. Jesus tinha um deserto, e no deserto que ele tinha, ele venceu Satanás. Pastor, o que mais Jesus tinha? Em Mateus 26 e verso 36, Jesus tem um jardim chamado Getsêmani, porque o primeiro jardim, o jardim do Éden, precisava ser restaurado. Ele foi corrompido pelo pecado, e o jardim precisava ser restaurado. Com a vinda de Jesus, a Bíblia nos diz que ele agora tem o jardim do Getsêmani. O homem pecou no paraíso, foi tirado do jardim, e agora Jesus vem com essa missão de restaurar o Éden. Diz a Bíblia que quando Jesus está orando, ele começa a se angustiar de tal forma, uma angústia tão profunda tomou posse do corpo, da alma de Jesus, que Jesus começou a transpirar gotas de sangue. Jesus tinha um jardim para restaurar, e aquelas gotas de sangue derramado ali naquele momento de angústia, elas foram suficientes para restaurar o Éden corrompido pelo pecado. Se lá no Éden o primeiro Adão falhou e corrompeu o jardim, o segundo Adão veio agora no jardim do Getsêmani, transpirando gotas de sangue para restaurar o jardim. Jesus tinha um deserto, venceu o deserto, recuperou o governo. Jesus tinha um jardim, restaurou o jardim, derramando gotas de suor e sangue, restaurando assim o jardim. Mas o que mais Jesus tinha, pastor? Mateus capítulo 26 e verso 48. Jesus tinha um Judas. A Bíblia vai dizer que Jesus orou para selecionar os seus discípulos. Para a escolha dos discípulos, Jesus ora, e mesmo orando, ainda vem o Judas. Está vendo como a nossa oração, muitas das vezes, não nos isenta de passar algumas situações? Mesmo depois de orar, o Senhor Jesus ainda tem um Judas. Na semana que falamos aqui sobre Tomé, eu até disse falei um pouco sobre a equipe de Jesus, que para mim é uma das mais despreparadas. Pedro puxando espada, cortando orelha, sanguíneo. Tomé tem aquela questão da fé palpável, só acredito vendo. Mas dentro desses 12, há um que é inteligente, moderado, não era chamada a atenção como Pedro era, quase toda hora, pode-se dizer assim. E esse é Judas. Aos nossos olhos carnais, quem olhava para Judas diria bem assim: esse aí é o obreiro que vai ser reconhecido na convenção, está preparado.
Esse aí está pronto. O mais inteligente, o mais moderado, não tinha atitudes como as de Pedro. Mas vamos lá. Quando se trata do versículo de número 20 do Evangelho de Mateus, e no capítulo 8, nós estamos falando aqui, no verso 19, justamente sobre este homem chamado Judas. É engraçado que ninguém chega no cartório e vai falar assim: eu vim dar um nome ao meu filho, registrar o meu filho, e hoje eu vim com desejo no meu coração de colocar o nome dele de Judas. Ninguém, irmãos. O Iscariotes não. Há um relato, eu estava estudando hoje, que houve um relato de um pai que era devoto ao Judas Tadeu, né? E chegou no cartório e tentou colocar o nome do filho de Judas Tadeu, e o cartório negou a decisão desse pai, dizendo: não, certamente, futuramente essa criança sofrerá por conta desse nome. Nós estamos falando de um discípulo de Jesus, que tem o seu nome, Judas, que para nós, quando se trata Judas, é um nome ruim. Mas se a gente for observar o verdadeiro sentido do nome de Judas, o nome de Judas significa abençoado, elogiado. Mas ninguém quer colocar esse nome no seu filho. E quando eu vi aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 20, Jesus dizendo: as raposas têm os seus covis, as aves do céu o seu ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Isso aqui não é uma resposta tranquila, suave, bonita. Não. No verso 19, esse Judas Iscariotes está se revelando a Jesus, dizendo: mestre, eu vou lhe seguir. Os outros discípulos, se você prestar atenção, todos eles, Jesus convidou para fazer parte do seu rebanho, dos seus discípulos, para andar com ele, exceto Judas. Judas, Jesus não falou: segue-me. Com Judas, Jesus não falou: larga tudo, igual Pedro abandonou tudo e seguiu Jesus. Não, não, não. Com Judas foi diferente. Ele se ofereceu para seguir Jesus, e Jesus, fazendo a leitura do seu coração, vendo a intenção de Judas, ele vai falar o verso 20, porque Jesus contemplou o desejo e o que passava no coração de Judas, e é por esse motivo que ele fala o verso 20: a raposa tem os seus covis, as aves do céu o seu ninho, eu porém não tenho aonde reclinar a minha cabeça. O que é que Jesus está querendo dizer com isso, irmãos? Ao fazer a leitura do coração de Judas, Jesus percebe a intenção do coração dele. E a Bíblia está dizendo aqui que esse homem Judas não é qualquer pessoa. Judas é um escriba. Está aí, está na Bíblia, verso 19. E aproximando-se dele um escriba. O escriba nos tempos de Jesus tinha uma função extraordinária, irmãos, importante. Mas quando Judas observa a caminhada de Jesus, Jesus selecionando discípulos, por onde Jesus começa a passar, o povo agora começa a ser curado. Então o coração de Judas é interesseiro, e ao perceber que aquele homem tem algo que lhe interessa, Judas vai se oferecer para seguir ele. Em outras palavras, o coração orgulhoso de Judas estava querendo dizer assim para Jesus: eu lhe darei a oportunidade de andar comigo. Mas Jesus já estava fazendo a leitura do coração dele, irmãos. E se tem uma coisa que não engana ao Senhor,
é a intenção do nosso coração. Jesus já está falando para ele: eu não tenho nada, viu? Não adianta querer me seguir por interesse. Não adianta querer me seguir querendo algo em troca para você se beneficiar. Eu não tenho nem aonde reclinar a minha cabeça. Então vamos lá, o que Jesus tinha? Um deserto, um jardim. Jesus tinha um Judas. E é interessante que esse mesmo Judas, o profeta Zacarias já vai profetizar acerca dele no capítulo 11, verso 12 e 13. O profeta Zacarias vai falar do preço da traição. Ele vai profetizar sobre Judas, acerca do preço da traição. E qual foi o preço da traição, pastor? 30 moedas de prata. Era o que Jesus estava valendo nas mãos de Judas. Sabe o que significa as 30 moedas de prata, irmãos? As 30 moedas de prata era usada no Antigo Testamento para o pagamento de algum dano, de alguém que sofria alguma perca, de um animal, ou de alguém que era morto injustamente, ou de um escravo. Era-lhe pago 30 moedas de prata. Era como se eles fossem ressarcir aquele dano. E agora, quando eles estão sentados na mesa da última ceia, Mateus, Marcos, Lucas, eles vão falar a mesma coisa acerca de Judas. Quando eles estão sentados à mesa, Jesus, ao anunciar o traidor, Mateus, Marcos e Lucas vai falar: é aquele que põe a mão no prato comigo. Já João não. João fala diferente. João fala daquele que Jesus vai dar o pão para ele. Observe, irmãos, o caráter de Judas. Porque enquanto Jesus está com a bacia lavando os pés de Judas, Judas está lá do lado dele. Enquanto Jesus está dando lugar para Judas na mesa, Judas está lá do lado dele. Enquanto Jesus está dando o pão para Judas, Judas está lá na mesa do lado de Jesus. Mas depois que ele sai da mesa, quem governa a vida dele não é Jesus, é Satanás. A gente precisa abrir um parêntese aqui, porque tem gente que é dessa maneira, irmãos. Só quer honrar Jesus enquanto ele estiver fazendo. Só está honrando Jesus enquanto tem lugar na mesa. Só está honrando Jesus enquanto Jesus está abrindo porta. Só honra Jesus enquanto Jesus está fazendo algo por ele. Mas quando sai da mesa, quando se fala de mesa, fala-se de culto também, comunhão. Mas quando sai da mesa, quem governa lá fora não é Jesus, é o diabo. Observe o caráter interesseiro de Judas. E na primeira oportunidade, quando ele sai da mesa, na primeira oportunidade, negocia Jesus por 30 moedas de prata. Irmão, se você visse o tamanho da moeda, é do tamanho de uma moeda de 50 centavos. 30 moedas, eu acho que dá uma mão cheia mais ou menos. Era o que Jesus estava valendo para Judas. Porque quando Judas negocia Jesus, a entrega de Jesus, Judas estava crendo que acabaria ali, causaria logo uma revolução e acabaria logo com um cenário do governo romano, e algo aconteceria e os religiosos tomariam de conta, ou algo do tipo. É essa a intenção. Mas os religiosos enganaram Judas. Pegaram Jesus, prenderam Jesus, bateram em Jesus, crucificaram Jesus. E agora, quando Judas soube que o mestre dele, tem uma observação interessante. Se você for observar todas as vezes que os discípulos falam com Jesus, os discípulos vão tratar Jesus como mestre, Senhor. Judas é o único que não trata Jesus desse jeito. Judas trata Jesus como um professor.
Judas. Eita, irmão, mas eu queimei a cabeça hoje, meu irmão, para preparar esse negócio aqui. Judas é o único que não trata Jesus como os outros tratam. Sabe o que eu achei fantástico hoje? Eu estava estudando. Eu achei tão fantástico porque quando a gente faz menção daquele versículo que fala assim: e ele esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se a si mesmo, tornando-se em forma humana, e habitou no meio de nós. Não é assim? A gente não tem ideia do que Jesus teve que fazer, irmãos. Porque no céu ele é rei, Senhor, Filho de Deus. Mas quando veio à terra, teve que aprender a andar, teve que aprender a falar, teve que aprender a ler. Porque toda a sabedoria que Jesus possuía vinha do Pai, mas as coisas da terra ele teve que aprender. E nós estamos aqui diante de um homem que não está valorizando isso, não reconhece isso e não trata Jesus nem como um Senhor, apenas como um professor. E sabe o que eu acho mais fantástico? É que quando Jesus é apanhado no jardim do Getsemane, Judas dá um beijo no rosto dele. E aí entra o Salmo 41 profético sobre aquele momento. Até o meu amigo íntimo levantou o calcanhar contra mim. Quando Judas deu o beijo no rosto de Jesus, Jesus olha nos olhos de Judas e fala bem assim: amigo. Quando Pedro traiu Jesus 3 vezes, Pedro chorou amargamente. Quando Pedro quis colocar ali uma interrupção no propósito de Jesus, Jesus olha para ele e fala: aparta-te de mim, Satanás. Só que aquele homem chamado Judas, que nós estamos falando aqui, vendeu Jesus, entregou Jesus nas mãos dos religiosos. E agora, por causa de um beijo, lá no jardim do Getsemane, Jesus olha para ele e chama ele de amigo. Amigo. 30 moedas de prata. Nesse caso, o Judas que Jesus tinha era para cumprimento da promessa estabelecida no céu e manifesta na terra acerca do Filho de Deus. Quando eu estou aqui pregando para você acerca do Judas, o que ele fez, um pouco do caráter do Judas, eu creio que dentro do seu coração você ficou: esse cara merece morrer, esse cara merece o pior, esse cara merece nem ter nascido, pastor. Olha o que ele fez com o nosso Senhor. Olhe para cá. Só que há um detalhe: a morte de Judas foi algo tão horrível que Judas passa a corda na árvore, se enforca. O corpo de Judas morto pesa o dobro dele vivo. O galho arrebenta. Judas cai em uma pedra pontuda, abrindo as suas vísceras e ficando expostas a céu aberto. É agora que o negócio ficou feio, porque os judeus estão em festa, não pode chegar perto de cadáver. Então o corpo de Judas vai ficar lá dias, apodrecendo a céu aberto. Sabe-se lá, as bestas da fera não foram lá e comeram. Sabe-se lá se os urubu não foram lá e comeram. Mas ele ficou aberto lá até o dia em que os judeus acharam cabíveis a oportunidade de ir lá e tirar o corpo dele daquele lugar. O lugar onde Judas morre fica conhecido como um lugar de sangue, campo de sangue. Mas sabe o que eu acho mais fantástico?
é que enquanto a gente prega sobre Judas, enquanto a gente fala sobre Judas, a gente muitas das vezes não para pensar em uma coisa. Se Jesus sondava o coração dos 12 discípulos, por que Jesus não tentou salvar o Judas, pastor? E quem disse que ele não fez isso? Em todo tempo Jesus tentou salvar a Judas. Como? Pregando a palavra, ensinando o caminho. Judas andava do lado de Jesus junto com os outros, via milagres, prodígios, paralítico andar, surdo ouvir, cego ver, mudo falar, leproso ser restaurado. Em todo tempo Jesus está tentando mudar a história de Judas. Porém, o coração e o caráter de Judas não se permitiu ser mudado por Jesus. E é aí aonde eu quero entrar um pouco aqui. Porque quando a gente não permite com que o Senhor entre de fato em nosso coração e em nosso caráter, a gente nunca vai ser mudado. Eu falo isso sem medo de errar. Se o ser humano não quiser ser mudado, se arrepender, nem Deus muda ele, irmãos. Mas olhe para cá. Estamos encerrando. A gente está com sentimento de raiva de Judas. Está ou não está, irmãos? Hã? Está ou não está? Era isso que eu queria. Criar dentro do seu coração todo esse ódio contra Judas. Toda essa raiva, esse ranço. Para quê, pastor? Porque ninguém parou para pensar em um detalhe, Laílson. E se alguém tivesse ido atrás do Judas e dito para ele: não faça isso, espera 3 dias, só 3 dias. Para que esperar 3 dias? Eu vendi, eu negociei, eu troquei ele por 30 moedas de prata. Espera 3 dias, porque aquele que você vendeu, aquele que você negociou, depois do 3º dia, ele vai ressuscitar e vai lhe perdoar os pecados. Oh, aleluia! A gente não para pensar também em uma outra coisa. Além disso, a gente não para pensar em quantas vezes eu e você não fomos um Judas diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trocamos e negociamos o nosso Senhor por qualquer oportunidade, por qualquer valor, por qualquer vaidade. Quantas vezes a gente não negou o Senhor e vendeu Ele como Judas? Quantas vezes o Senhor falando nos teus olhos: eu tenho um propósito, eu tenho uma obra, deixa eu lhe transformar, deixa eu lhe mudar, deixa eu restaurar, deixa eu fazer algo na tua vida. E você olhou nos olhos do Senhor e falou: mas eu não quero, eu estou muito novo, eu não quero isso agora, isso não é para mim. Aí o Senhor vem, traz esse dia de hoje, bota você sentadinho aí no banco para lhe dizer: ainda que você tenha negado, traído, vendido, ainda existe um Cristo que morreu na cruz, ao 3º dia ressuscitou. Para quê, pastor? Para olhar nos teus olhos, para olhar nos meus olhos e dizer bem assim: ainda que caia 7 vezes, eu vou estar aqui para te levantar e restaurar a tua vida. Quantas vezes a gente não foi como Judas? Negociamos o inegociável
E o que eu tenho para lhe dizer é o seguinte: não troque Jesus por nenhuma oportunidade. Não troque Jesus por nada nessa vida. Não troque Jesus por um prato de lentilhas. Não troque Jesus por dinheiro. Não troque Jesus por oportunidades. Não troque Jesus por políticos. Não troque Jesus por... Não troque Jesus por nada na sua vida. Porque quando Judas decidiu permitir que Satanás guiasse a sua vida saindo daquela mesa, Jesus vai falar bem assim: melhor seria que ele não teria nem nascido. É melhor ele não ter nem nascido. E olha o estádio que Judas morreu. Ficou jogado a céu aberto, até os judeus acharem conveniente ir lá e tirar ele daquele lugar. As 30 moedas que Judas jogou nos pés do sacerdote, eles compraram um pedaço de terra e transformaram aquele pedaço de terra em um cemitério de pessoas desconhecidas, que não tinham nome no meio da sociedade. A história de Judas muito mexe comigo, irmão, porque quantas vezes o Espírito Santo, que o Senhor Jesus falou: passa a madrugada comigo, eu falei: hoje não. Quantas vezes o Senhor falou: passe a madrugada falando comigo, lendo a minha palavra, se dedique na minha mensagem, se dedique no meu propósito. E a gente olha para ele e fala: hoje não. A gente sai da mesa com um propósito estabelecido no nosso coração que desagrada ao Senhor. Mas enquanto nós estamos na mesa e Jesus está fazendo, a gente é Jesus toda hora. O que eu trago para a nossa reflexão aqui nessa mensagem de hoje é o seguinte: não negocie a sua salvação. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos junto comigo para a gente orar. Porque eu creio que é um tempo em que a gente não pode mais negociar Jesus, trocar Jesus pelas oportunidades que nos aparecem. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Eu não entendo, não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Militam carne e espírito em uma guerra infindável, da qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe
tocante ao meu interior. Tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Espírito de Deus, liberta-me de mim, ó Deus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Não é assim? Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, da qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu. Quem pode adorar, cante. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua
da carne. Aplauda ao Senhor. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Só quem sentiu a presença de Deus nessa noite, glorifique o nome dEle. Você vai sair daqui nesta noite mais cheio, mais conhecedor da palavra do Senhor. Aleluia! Vamos para os avisos. Amanhã temos ensaio dos departamentos. Domingo, escola bíblica dominical. E à noite um grande culto de celebração, amém? Vamos orar para encerrarmos o culto? Orem comigo. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença tão maravilhosa aqui nesta noite, Pai. Rendemos graças ao teu nome, Senhor, pois sairemos daqui cheios da tua presença, Senhor. Senhor, que tu venha continuar nos enchendo a cada dia, Senhor, para que não haja mais espaço para o pecado, Jesus. Senhor, conduz aos nossos lares em paz. Leva-nos, Senhor, debaixo da tua sombra, Senhor, debaixo das tuas asas, Pai. Deus, protege-nos, livra-nos de todo mal e continua conosco, Senhor, nos dando um resto de semana abençoado, Pai. É o que nós te pedimos, crendo que tu estás ouvindo a nossa oração. Nós te agradecemos em o nome de Jesus de Nazaré. Todos digam: estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nesta noite, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.